Boa noite. Hoje live Casa Valduga com Daniel Místico, sommelier da Casa Valduga. Boa noite. Esperando Daniel entrar. Boa noite. Daniel entrou. Agora sim, E Beto, aí? E aí? Tudo bem, como é que Daniel? tá? Tudo bem? Boa Ótimo. noite. Boa Agora noite. sim. Vamos lá. Uma dúvida, você me vê e me ouve bem? Sim, perfeito. Ah, tá. Eu tenho uma preocupação preliminar nas lives, que é a qualidade da internet, que às vezes fica oscilando, causando aborrecimento aqui. Sim. Então hoje fazer uma live com a Daniel sobre os vinhos da Casa Valduga. Bem interessante explicar. Muitos rótulos estão todos aqui atrás de mim. A gente vai explicar um por um. Bom, opa. Falar um pouco da Alvino Expert, né, que é uma curadoria de vinhos brasileiros. Sim, Nós procuramos rótulos brasileiros de excelência, que tem ótima qualidade, ótimo custo-benefício para oferecer para os nossos clientes. O... E um recente agora foi a Casa Valduga, que tem muitos rótulos bons, com excelentes preços, e sim. estamos aí nessa parceria juntos. Per- Perfeito, Beto. Esperando o pessoal entrar, tá começando aqui. Bom, não sei se já está valendo. Às vezes um ou outro minuto. Eu vou aproveitar esses minutos iniciais, então, Beto. Eu vou Certo. me apresentar e falar um pouquinho da Casa Valduga, tá bem? Tá legal. Pessoal da Alvino que está entrando aí, sejam bem-vindos. Eu sou o Daniel Místico, sou sommelier e embaixador da Casa Valduga. Como sommelier, eu tenho um traço de fazer muitos eventos pela empresa, né? Então, alguns de vocês que Certo. gostam de vinho podem ter já tido algum contato comigo, conosco, com a equipe, nos eventos que Sim, nós percorremos, sobretudo no estado de São Paulo, que é de onde eu estou falando, tá bom? certo. A Casa Valduga é uma produtora de vinhos de altíssimo padrão e excelência. Nós estamos em Bento Gonçalves, que é onde fica a nossa sede. Então, ao longo da apresentação aqui na live, eu vou falar alguns aspectos da sede, do nosso departamento de turismo, que é bem importante. E Sim, também quero transcorrer aqui a live falando das nossas linhas de vinho, tá bem? Valduga é uma especialista na produção de vinhos espumantes, mas tem uma ampla variedade de outros bom vinhos, né? demais. Vocês vão aproveitar, então, as dicas da Alvino Expert para conhecer uma ampla variedade desses rótulos. Sim. Nós iniciamos com uma pequena grande parte da linha de vinhos da Casa Valduga, né? Aqui atrás, os rótulos que nós estamos trabalhando. A gente vai mostrar um por um. Mas muito maior, a gente quer estar sempre aumentando essa oferta de vinhos da Casa Valduga, que é excelente, né? Bacana. Muito Uma boa. pergunta, até para o início, Beto, como é que começou essa paixão por vinhos brasileiros? Porque, pessoal, para quem da Casa Valduga está assistindo, o Beto é um especialista em vinhos brasileiros. E aí, Sim, claro, é natural que ele também tenha Casa Valduga, uma ampla opção dos nossos vinhos, né? Mas é bem interessante, ele tem rótulos
interessantíssimos de vinhos brasileiros, né, Beto? Sim. Fala um pouco disso pra gente, que é incomum, né, essa especialidade em vinhos brasileiros. É, quando nós começamos em 2018, era complicado. Hoje melhorou muito, assim, mas encontrar rótulos brasileiros em São Paulo, e nós iniciamos com essa intenção de trazer primeiro rótulos de vinícolas menores, mas iniciamos desde o início, assim, com, por exemplo, uma grande, a Miolo, e nosso foco era venda para restaurantes, para fazer Verdade. carta de restaurantes, e mais fazíamos muito eventos, eu e a Silvia, Uhum. e depois fomos fazíamos eventos, e o pessoa física, digamos que a gente não tinha assim um direcionamento muito forte, sabe? E quando veio a pandemia, os restaurantes pararam, né? E nós achamos interessante, começamos a fazer um foco para pessoa física, criamos Uhum. uma Sim. loja virtual, Ótimo. e, e hoje a gente aumentou o nosso leque de vinícolas, os rótulos, aumentamos muito os rótulos. Hoje nós estamos chegando próximo dos 200 rótulos de vinhos. E, E aí uma pergunta, sempre rótulos brasileiros, então, que é a sua especialidade, confere? sim, sim, só brasileiros. Só Interessante. brasileiros. Muito. Vinícolas pequenas, às vezes Uhum. vinícolas com produção anual de 10 mil garrafas. E sempre tem rótulos interessantíssimos, né? Porque Sim, também se sim, dedicam muito àquela linha de interessante. produção, acabam ampliando o seu padrão de qualidade. Muito Sim, interessante, o seu trabalho. Imagina, são 200 rótulos de vinhos brasileiros escolhidos, bem curados, sim. bem Não, e legal. tem muita coisa assim. Ainda teria chão para a gente. A gente quer, ainda tem muitas outras que a gente teria interesse, mas não Uhum. tem como abraçar o mundo, então a gente vai aos Claro. pouquinhos, aumentando, conforme. E agora demos um grande passo, incluindo a Casa Valduga no nosso portfólio. Perfeito, obrigado. Sabe que nesse contexto da sua especialização em vinhos brasileiros, a Valduga pode contribuir porque nós temos três regiões predominantes, né, de Sim, vinhos. Nós temos o Vale dos Vinhedos, que é onde está a sede da Casa Valduga e fica o sim, município de Bento Gonçalves, né? Então, Rio Grande do Sul, Vale dos Vinhedos, uma pequena, aliás, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, uma pequena região, Vale dos Vinhedos, que é onde está o município de Bento Gonçalves, uma certo. parte do município de Garibaldi também. Ali são os principais, né, alguns dos principais vinhos brasileiros, e a Valduc está lá. Nós também temos vinhedos numa região um pouco mais ao sul e distante, que é a Serra do Sudeste. Então é uma outra grande região e importante para o vinho brasileiro. E bem ao sul, extremo sul do Brasil, na região da Campanha, também temos vinhedos. Então, você que é especialista em vinhos brasileiros, gosta da Alvino, nós temos vinhos em três regiões bem importantes de produção de vinhos no Brasil. Muito, são três das melhores regiões para vinho no Brasil, né? Digo, E, a e, campanha é excelente, né? e com características, Beto, bem diferentes, né? Sim, Ah, como sommelier, eu tento sempre definir as características da região, mas não é uma tarefa tão simples, né? sim, Você tem uma predominância no Vale dos Vinhedos de vinhos espumantes, né? Tem um padrão de qualidade mais acentuado, vinhos mais elegantes. sim, Tem na região da Campanha, no extremo sul do Brasil, vinhos mais escuros, mais intensos, de mais corpo. E na Serra do Sudeste, grandes novidades, né? Uvas diferentes, é uma região que já nasce com traços de identidade, tecnologia e informação mais avançada do que as outras. Então, são regiões muito diferentes. E quando você olha o Brasil, né? Eu gosto sempre de falar de Brasil, Beto, mostrando o mapa. São, né, vários estados, várias regiões. Imagina quantas regiões importantes nós temos: interior de São Paulo, sul de Minas, interior do sim, Paraná, interior de Catarina, Bahia, Pernambuco e
devo ter esquecido umas 5, né? Então, o Brasil mudou muito nos últimos anos a sua produção. As principais ainda estão no estado do Rio Grande do Sul, talvez por condições climáticas melhor definidas, mais... Cultura, né? É uma cultura antiga do vinho, que vieram Sim, com os imigrantes, né? exatamente. Então, até dá para a gente falar durante a live das diferenças dessas regiões, Ah, que apresentando um legal. pouquinho de cada um dos vinhos, né? Onde eles estão e como aproveitar melhor da região com esse rótulo, com essa etiqueta. E estamos tomando aqui uma surpresa, a gente vai falar dele no Sim, final, né? É uma sim, uva opa. super diferente, produzida lá na Serra do Sudeste, né? E, Esse vinho já é uma das surpresas que eu gosto sempre de comentar, porque são vinhos absolutamente diferentes. Pessoal, usem e abusem da informação que vocês têm de vinhos brasileiros e de uvas bem diferentes, né? Tem, claro, o Cabernet é um sucesso, o Merlot é um sucesso, mas existem tantas outras variedades não, também demais. que podem te Muitas surpreender. variedades. Assim, como essa E, que nós estamos no final eu revelo. vamos Do jeito, revelar. do jeito, Excelente. um bocão, daqui a pouco eu falo a variedade que eu estou provando. Então vamos começar a falar dos espumantes, né? Pegar aqui Sim, um que a gente iniciou um trabalho nele, Surli, o Surly, perfeito. espumante Beto, maravilhoso. sabe que quando eu falo de Casa Valduga, não dá para falar de Casa Valduga sem falar de vinhos espumantes, né? Tá no Sim, DNA da empresa, né? Sobretudo porque nós produzimos vinhos espumantes no método champenoise, né? sim. Esse espumante que você tem em mãos é um Surly, e o Surly. grande diferencial dele é que ele ainda está com as leveduras de produção, né? O Olha, ponto alto dos espumantes da Casa Valduga é o método de produção, né? O método de produção tradicional, vocês podem chamar de champenoise também, né? Esse certo. Surly, aliás, tem uma premiação muito importante pelo terceiro ano consecutivo. Olha lá o rótulo, 94 pontos de descorchados. Levou Ele foi 94 eleito pontos. novamente, ele foi eleito novamente o melhor vinho do guia, né? Eu Olha, sei que muitos de vocês observam as notas, as pontuações em revistas, em concursos dos vinhos. Então, esse é um produto de mão cheia para quem gosta das premiações. Ele é o atual melhor vinho espumante da América Latina, segundo o Guia Descorchados, né? Então, usem e abusem, pelo terceiro ano consecutivo, aliás, sim, esse Suli. E esse Suli, Beto, tem uma informação que eu sempre apresento nas lives. Ele certo, não está entre os meus favoritos. Porque ele contém leveduras, né? Então, quem gosta de certo. um vinho brute, com essa sensação de boca seca, mais intenso, adora esse vinho. Todos os nossos enólogos gostam bastante do Surly. Eu gosto de vinhos espumantes que sejam um pouquinho mais leves. E aí eu abro um leque de discussão enorme, né? Porque eu sei que ele é um dos melhores vinhos da Valduga. Por outro lado, quando ele tem essa levedura, essa sensação de boca seca, eu sei que eu tenho outras opções, né? Outras Certo. escolhas que são mais leves. Mas que o produto é tecnicamente perfeito, ele É é muito incrível. bom. Bem, bem interessante. E aí, pessoal, para quem gosta, para quem quer conhecer o Surly, até pela premiação, ou por essa sensação, quem gosta de vinho brut vai gostar muito do Surly. O que é interessante, qual é o ponto alto do Surly? Ele ainda está com as leveduras de produção na garrafa, tá? Então vocês têm um vinho que é um pouquinho mais turvo, mais intenso, tá? E com a Nature, né? presença gustativa maior. Ele é um Nature, 80% Chardonnay e 20% Pinot Noir, né? Isso, e 30 30 meses meses em contato de com as maturação. leveduras na nossa adega, né? Outra informação importante de por que esse é um vinho tão diferente, ele ainda está no processo de evolução, né? Nós temos esse vinho como 30 meses, porque é a partir do momento em que ele vai para a área comercial. Mas Por você ser as pode, por exemplo, leveduras. deixar esse vinho na sua adega, comprar 2 ou 3 garrafas e observar essa evolução. Abrir a primeira, fazer a descrição dela, ao longo de um ano, por exemplo, abrir a segunda, no ano seguinte abrir a próxima. Ele E aí são continua, 3. porque ele continua com as leveduras, né, nele. Sim, ele está com as leveduras na garrafa, né? Olha, O, o, a minha recomendação é que, por ser diferente o método de produção Surly, prove. Assim que você comprar a garrafa, prove.
Porque também se você deixa essa evolução contínua, talvez ela não fique tão representativa quanto é agora, para você sentir a diferença. Olha, o Surly, então, ele é mais denso, mais sensação gustativa maior e mais ampla, sim. Então, ele tem algumas diferenças técnicas que é melhor você provar agora, por exemplo, que são bem marcantes. E aí, quando vocês se habituarem a provar Surly, aí vocês podem seguir as minhas A gente está com recomendações. desconto nele no site, na nossa loja virtual, de 15%. É bem Então aí, interessante. aproveitem, pessoal. Alvino é um especialista em vinho e já está oferecendo aqui Né? um desconto para Começar com. vocês, então aproveitem. É bem interessante mesmo. Sim, E diferente, né? vamos para o próximo, né? Um Vamos, opa. O que você tem aí? que tá. Esse vinho aqui tá difícil de encontrar. Esse espumante. Opa! O 130. Olha, tem 130 uma Blanc de pessoa me Blanc. perguntando aqui. A Dane está me perguntando qual é o meu espumante favorito na Casa Valduga. Sabe que essa é uma pergunta bem difícil de responder, né? É o 130, eu gosto muito. Eu vou, inclusive, aproveitar que o Beto está mostrando a garrafa. E é o 130 Brut. A família 130, Beto, ela é Aqui. composta por Brut tradicional, que é o meu favorito. O Brut, o Blanc de Esse é Blanc, o que é tradicional, né? esse. Maravilhoso. Ah, e aí você tem o Rosé e o Blanc de Noir. São 4 vinhos, né? Por que que eu gosto? Olha que rótulo interessante. Não, tem Esse uma rótulo placa. dourado, pessoal, esse é um Blanc de Blanc e ao lado nós temos o Brut tradicional. O que que Isso. eu gosto no 130? Toda a formação dele é importante. 130 nasceu para os 130 anos da imigração italiana para o Brasil, né? E por consequência a imigração da família Valduga. Certo. E o que mais é interessante nele é justamente a produção. Ele é a soma de 3 safras. Então, o que melhor foi produzido em 3 safras diferentes compõe um vinho base, que ficam por mais 3 anos em contato com as leveduras, né? Caramba. Então, ele é um vinho único, uma densidade, como é que eu posso dizer? Uma densidade gustativa muito agradável. Ele é a soma, o 130 tradicional, ele é a soma de Pinot Noir e Chardonnay. Então, Certo. ele é tal como um vinho de champanhe, mas ainda numa qualidade absolutamente mais íntima, já que o 130 tem 36 meses em contato com as leveduras, e Caramba. isso é o resultado posterior, porque o resultado preliminar é a soma de 3 safras, ou seja, nós dedicamos 3 anos à produção desse vinho. E da linha 130, esse sempre foi o chefe do sucesso, né? O 130 Brut. Então eu gosto mais, além do equilíbrio Esse entre... aqui tá famoso, né? Ganhou premiação em Vinales. Mas, Esse, nesse momento, Beto, é o que está em evidência, né? O 130 Blanc de Blanc. Ele é composto, é a mesma composição, são 3 safras somadas e mais 3 anos em contato com as leveduras. Só que esse é composto exclusivamente por Chardonnay. sim, Então é um vinho que ele fica mais elegante, né? Mais certo. leve, inclusive, né? O 130 Blanc de Noir, que é o rótulo escuro, ele é um pouco mais intenso, tá? Eu Certo. gosto do 130 tradicional justamente por ele ser o equilíbrio entre o elegante e o intenso. Faz um Esse vinho aqui também absolutamente recebeu correto. premiação, né? Você estava me falando. Sim, pois é. Esse 130, o Brut tradicional, sempre foi o mais premiado da família 130. Neste momento, a premiação que está em evidência é o do Blanc de Blanc, né? Sim, Foi premiado na França por um concurso que foi promovido pela Associação de Enólogos na França. Então, é sim. uma premiação muito acentuada, deixa o vinho em evidência nesse momento. Mas o 130 tradicional, ele já foi premiado 2 vezes no Challenger Internacional, que é um torneio na mesma ordem de qualidade, sabe? Então, toda a família 130 é excepcional. Existem alguns elogios ao 130 Rosé também, que olha, Esse provem aqui esse também está com vinho. desconto na nossa loja virtual, 15% também. O 130 Uhum. tradicional. Perfeito. Pessoal, usem, abusem, aproveitem do desconto. É um especialista em vinhos, né? Brasileiros. Tem o 130 que eu gosto bastante. Tem o 130 Blanc de Blanc que é raro. Tá difícil de encontrar, inclusive, pela premiação que recebeu. Sim, acho que nós temos 2 garrafas. 2 unidades. Não temos. Pode vender. Vendemos. Ah, pronto. Tira do site. Pronto. É exatamente assim. Bom, o pessoal que está assistindo a live, é exatamente assim que
que nós nos sentimos trabalhando na Valduga, né? O Mas vai momento que chegar o mais. Vão chegar está mais disponível, 12 garrafas. acaba rapidamente. Sim. Mas Sim, esse nós aqui vale fizemos. muito a pena também. E pelo preço que tá, meu Deus. Pessoal, os dois são vinhos excepcionantes, do mesmo padrão de qualidade, tá? O que torna diferente hoje é que o 130 Blanc de Blanc tá em evidência pela Sim. premiação. Como eu disse, o 130 Brut tradicional, ele é sensacional da mesma É forma. muito bom. É até isso, ele tem até um pouco mais de estrutura, porque na composição dele vai Pinot Noir também, tá? O grande sucesso da linha sempre foi o 130 Brut tradicional, tá? Sim, Nesse momento, pela premiação, o que está em evidência é o Blanc sim. de Blanc, mas toda a linha é sensacional. Não, muito bom. É uma qualidade, assim, vocês estão de parabéns mesmo. É algo, assim, para mostrar que o Brasil faz produtos maravilhosos e é demais. Sabe que, Beto, eu vou aproveitar a live agora. Olha os dois espumantes que nós falamos agora. O Surly, eu disse para vocês que tem a maior premiação da América Latina no Guia Descorchados. Sim. E o 130 ganhou uma premiação que equivale em padrão para o mundo todo, né, que é o torneio em Paris de Vignales, feito pela Associação de Enólogos da França, e o patrono do concurso é a Organização Internacional da Uva e Vinho. Então é um concurso bem representativo. São produtos diferentes de um mesmo produtor, que tem agora duas medalhas muito representativas, uma na América Latina e uma na Europa, com produtos diferentes. Observe o quanto o Brasil melhorou muito nas produções de vinhos, Não, né? demais. Um produto com duas premiações internacionais em torneios absolutamente diferentes, com produtos diferentes, inclusive. Sim. Não, é uma qualidade, assim. Às vezes muita gente acha que no Brasil só tem espumante bom, mas vinhos, a gente Sim, vai mostrar os vinhos agora, são, assim, também maravilhosos, né? é verdade. Pessoal, aproveitem e peguem as dicas do quantos diferentes são as regiões produtoras, tá? Nós vamos falar de uma maneira mais próxima das regiões da Valduga, no estado de Rio Grande do Sul, né? São três. Mas observem que vocês têm vinhos. Quem gosta de vinhos mais encorpados tem opções disponíveis. Quem gosta de vinhos mais leves tem suas opções disponíveis. Tá? O Brasil hoje está no seu melhor momento de produção, então aproveitem. Sim. Agora o próximo, baita Chardonnay, né? Uau! Aí, ó, bom, falando Que de rótulo! outras escolhas e outros vinhos, olha que rótulo interessante. Esse Olha, é o Gran Reserva BO, Chardonnay. O rótulo que tem em um destaque, né, em evidência, assim. demais. Pessoal, esse é um Gran Reserva Chardonnay, feito pela Casa Valduga. É um vinho absolutamente diferente. Ele é o nosso Gran Reserva branco, né? Ele é feito no Vale dos Vinhedos, onde a Chardonnay realmente tem produtos interessantíssimos. Esse vinho passa em barrica de carvalho, inclusive, tá? Então é um vinho branco mais intenso, Sim. mais forte, né? Mais De- viscoso, 10 meses, né? Sim, 10 Carvalho meses. E a francês. fermentação também é feita em barrica de carvalho. Caramba! É Olha uma lá. curiosidade sobre esse vinho, né? Caramba! Ah, sabe que, Beto, quando eu indico esse vinho para as pessoas que gostam de Chardonnay, eu indico da seguinte forma. Olha, sabe aquele seu Chardonnay leve, bastante aromático e com frutas? Não é esse o produto. Esse é um Chardonnay mais intenso, mais viscoso. E essas É, frutas, elas existem, mas elas também são acompanhadas de frutas secas, tá? sim. Esse é um vinho bem gastronômico. Pode acompanhar com pratos mais intensos, pratos mais saborosos, que ele tende a ir muito bem. Fiquei Nós também impressionado, temos outros chardonnays, né, mais leves. É que esse é um chardonnay Gran Reserva, ele é mais sofisticado. fiquei impressionado com a graduação dele, 14,5. Sim. E Caramba! não, e aí, como o vinho branco você pode gelar um pouquinho mais, né? Essa sensação alcoólica da boca, ela não existe, muito pelo contrário, é um vinho bem branco, bem aveludado, Sim. intenso. Essa é uma das dicas que eu dou, sobretudo para quem não gosta de vinho branco, porque ele parece a densidade, o corpo e estrutura parece mais um tinto leve. Olha. E é branco, né? E Leopoldina, por causa do. Da Imperatriz Leopoldina. É uma referência, né? A primeira linha que foi aberta no Vale dos Vinhedos tem esse nome. E é uma referência à Imperatriz Leopoldina, o nome da linha, né? Uhum. Beto, entrou uma pergunta bem interessante aqui, ó. Sim.
Claro. como é dividida as linhas de vinhas reserva e gran reserva da Casa Valduga. Sim. Da seguinte forma, os vinhos reserva são vinhos mais sofisticados e eles passam os tintos 8 meses em madeira. Geralmente, eles são a melhor referência da região, né? Nós vamos falar numa sequência de vinhos. Então, os melhores vinhos do Vale dos Vinhedos, os melhores vinhos de Encruzilhada do Sul, os melhores vinhos da campanha. E aí esses vinhos ficam em repouso em barricas de carvalho por 8 meses, tá? E aí, claro, eu preciso de vinhos de mais qualidade para que eles fiquem nas barricas de carvalho, né? E as linhas Gran Reserva são ainda vinhos mais íntimos e mais sofisticados, tá? Ficam 12 meses em barrica de carvalho e geralmente eles são os ícones da região. Por exemplo, o ícone, os ícones do Vale dos Vinhedos. O Gran Chardonnay, que vocês têm aí, Vila Lobos, que é um varietal de Cabernet, o História, que é de Merlot, passam 12 meses ou mais em barrica de carvalho. Então é sempre a principal uva ou o principal corte dessas regiões, tá? E aí fazem os vinhos referências. Nós temos ainda o Gran Identidade Encruzilhada do Sul e o Gran Raízes na campanha, passando 12 meses em barrica de carvalho. Agora, aqui o vinhaço aqui, o Terroir Cabernet Franc. Um vinho de R$ 90. O nosso preço é bem agressivo. É bem agressivo mesmo. Aliás, esse é um dos meus vinhos favoritos na empresa. Não, vinhaço. Quem me acompanha. Vinhaço. É o vinho que eu indico para gastronomia, assim como o Cordeiro. E o que eu mais gosto nesse Cabernet Franc, que eu digo que é um vinho para dar aula. Porque a primeira taça vai mudar muito em relação à última taça. Ele vai ficando mais leve, mais aveludado, tá? O primeiro toque dele é intenso. E aí ele vai ficando mais agradável. Esse é um vinho muito fácil de mostrar o quanto muda o vinho se você prova dessa seguinte forma aqui, ó, com a aeração. Deixando o vinho ter contato com o ar, pouco a pouco, mas ele muda de uma forma mais nítida do que os outros vinhos. Então eu gosto muito do Cabernet Tem o Franc. Cabernet E Sauvignon aliás, também. pode prestar atenção nos Cabernet Francs brasileiros aí, tá? Não, É claro que eu vou dizer que a Casa Valduga faz o melhor, esse vinho é incrível, mas o Cabernet Franc brasileiro é sensacional. Esse é o Cabernet Franc. Sim. Tem um rótulo muito bonito, cinza, né? Opa, esse rótulo ficou muito legal, né? Parece uma janela e tudo. E aqui os dois são campanha gaúcha, né? O Cabernet Sauvignon também, né? Cabernet Sauvignon. Sim, o Cabernet Sauvignon, Beto, ele é um clássico. Sim. Então ele é um Cabernet Sauvignon na campanha, ele tem mais hora-sol, ele vai fazer um vinho mais escuro e mais intenso. Uma curiosidade, aproveitando que você está mostrando os rótulos, a Valduga não lança vinhos reserva e gran reserva muito jovens para o mercado de consumo, tá? É uma característica da Casa Valduga. Então esses vinhos, quando prontos, eles ficam na nossa adega, né? Até que eles saiam somente no momento maduro, o auge, tá? da degustação. Né? Esses vinhos que você tem em mãos aí devem ser safra 2015, não é isso? Sim, os dois, 2015. Ó, perfeito, Beto, é isso mesmo. Outras empresas sul-americanas acabam lançando vinhos reserva bem rápido para o mercado. Vinhos 2017, 2018 já estão chegando para os clientes. A Valduga tem esses vinhos reserva 2017 e 2018, mas eles estão nas nossas adegas subterrâneas aguardando o momento ideal, que é o momento maduro auge, para vocês receberem o vinho no momento mais adequado, tá bem? É uma das características da produção da Casa Valduga, né? Nós vamos reter esses vinhos para que vocês recebam esse vinho da forma mais elegante possível. 8 meses. Já eu vou falar de história, assim, só um pouquinho, sim. Já chega até lá. Já tá. Eu vi que tem ali. Fez uma sequência. Então, ele é 8 meses em barricas de carvalho francês, né? Os dois. Isso. Esses dois vinhos que você apresentou, eles vêm da região da Campanha, que é o extremo sul do Rio Grande do Sul, e a linha reserva tem 8 meses de passagem em barricas de carvalho. Pessoal, vocês podem ser mais exigentes com esses vinhos, tá? Porque eles são mais intensos e bem mais saborosos. Na região da Campanha, geralmente os vinhos que têm mais corpo e mais estrutura são melhores, né? Olha as uvas que nós estamos falando. Nós estamos falando de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Então, são vinhos que vocês podem exigir um pouco mais.
E esses vinhos dá para usar também aí dá para usar com gastronomia, tá? E pratos que sejam mais temperados, mais condimentados, tendem aí muito bem. Massas. E o Gran Reserva da campanha é o Raízes, né? Gran Corte. É esse daí. Ó, eu não me lembro exatamente quem fez a pergunta. Olha só a diferença técnica entre eles. Tá? Você tem um rótulo reserva, que já passa 8 meses em barrica e já é um vinho sofisticado. E você tem um vinho ainda superior, por ser a principal referência da região, Então, né? Esse vinho, esse é o Beto, Reserva e esse é o Gran isso. Reserva. Uma curiosidade no Gran Reserva Raízes, ele é o corte de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Taná. E a densidade de produção dele é bem curiosa, né? São 8.000 garrafas produzidas, 9.000 garrafas muitas Pesada a vezes garrafa. produzidas. Ele é bem mais Aqui também, olha. intenso, bem mais forte, um pouco para mostrar a própria identidade do vinho. Pessoal, para quem quer surpreender, Daniel, gosto muito de vinho chileno e argentino porque são bem encorpados, escuros e fortes. Nós também gostamos. Então, os vinhos da região da campanha, esse Gran Raízes, tem esse traço. Você vai pegar um vinho bem mais intenso, tá? Mas esse aqui é um vinhaço também, tipo, um Sim. reserva R$ 90, olha, maravilhoso. Esses dois vinhos, Beto, estão com preço muito bom. Tanto o Cabernet Franc quanto o Cabernet Sauvignon, imagina, por R$ 90 um reserva da região da campanha. Tá Não, com um excelente preço aí contigo. vinhaço. Esses vinhos entram naquele desconto que você tá anunciando? Oi? Esses vinhos também têm aquele desconto que você está anunciando, Não, não, todos esse eles? não. Ah, porque, puxa, porque senão eu vou entrar aqui com desconto de funcionário, não é possível. Sim, são muito bons. Mas Muito aproveitem, bom. pessoal, o preço da linha reserva, a indicação é bem mais elevada do que essa, né? Então, aproveitem que está com preço muito bom. E esse aqui, ícone, Ah, esse, é o Gran Reserva da região da campanha de vocês, né? Quer dizer, sim. Pessoal, esse é o ícone. É o vinho mais representativo, Gran Reserva da região da campanha, tá? Quero dar um presente, quero surpreender, quero mostrar para os meus convidados que os vinhos brasileiros são absolutamente intensos, encorpados. É esse rótulo. Pode printar a tela e escolher aqui na Alvino, tá? Esse é um Gran Reserva da região da campanha, chamado Raízes, né? Ele é a 12 soma de meses em Cabernet carvalho Sauvignon, francês. Cabernet Franc e Taná. Olha, demais, viu? Sim, Muito bom. E a campanha baita, faz vinhos excelentes, né? Um terroir muito bom. sim. Mais escuros, encorpados, né? Quem Sim, gosta de vinhos encorpados gosta bastante dos vinhos da região da campanha. sim. Agora, outros dois rótulos aqui. O terroir exclusivo. Opa! Marcelão e o Taná. Pessoal, olha como é bom comprar vinhos e falar de vinhos com especialista em vinhos, né, brasileiros. O Esses rótulos rótulo, olha o rótulo. não eram disponíveis fora do estado, tá? Por isso o terroir exclusivo, só para quem visitava as lojas da Casa Valduga e etc. Aham. E aí, para alguns clientes, nós uníveis essa linha, que é a linha terroir exclusivo. Sim, Esse é um taná feito na campanha, passa 8 meses em madeira. E o que é interessante, Beto? São 3.000 garrafas desse vinho. olha. Imagina um país continental como o nosso, 3.000 garrafas, né? Se eu mandar aí 300 garrafas para cada capital, não é o suficiente, né? Sequer para atender as capitais. O Então, Marcelã é Serra do Sudeste, né? e aí a Marcelã, que também está nessa linha terroir exclusivo, é Serra do Sudeste. Marcelão, São desculpa. regiões bem no final do estado do Rio Grande do Sul, já quase fronteira com o Uruguai. A Sim, campanha é fronteira com o Uruguai e divisa com a Argentina, né? E sim. fronteira com a Argentina. A Serra do Sudeste ela está mais para dentro do continente e é uma região serrana. Então, a altitude influencia muito essas mudanças climáticas, né? Uma região é de pampa e uma região é de altitude. Marcelã, Marcelã, perfeito. uma uva maravilhosa. Para quem não conhece essa casta,
É um cruzamento de Cabernet Sauvignon e Grenache, né? Grenache, exatamente. Mais, né? Faz um vinho escuro e bem intenso, né? A Sim. região da Serra do Sudeste, pessoal, para quem está assistindo aí tem confraria, pode aproveitar os vinhos da região da Serra do Sudeste que vocês vão surpreender nas confrarias, tá bem? Por serem diferentes, né? E por terem Viu? uvas bem incomuns, como Marcelin, Arinanoa, o Gran Identidade, que é um vinho semelhante ao Gran Raízes do projeto, só que feito na Serra do Sudeste. Esse Taná é um vinho surpreendente. Eu tomei em uma das lives, é um vinho bem intenso, bem Da encorpado. campanha, né? Esse é da campanha também. Tá na Serra do campanha. Sudeste e campanha. Isso. E da linha reserva. Eles passam 8 meses em madeira. Olha. Sempre é carvalho francês. Sempre carvalho francês. Para os tintos, sim. Para o Grand Chardonnay, nós usamos, que é o branco, nós usamos barricas romenas, né? Olha. Uma pergunta bem interessante e muito ampla, né? Harmoniza com que tipo de alimento? Eu quero que você se concentre da seguinte forma. Esses vinhos que nós estamos comentando são vinhos mais saborosos, são vinhos mais intensos, tá? São vinhos que são mais escuros, têm mais presença gustativa. Se você harmoniza com pratos que sejam muito leves, a tendência é que o vinho tenha uma predominância no sabor. Então, você pode escolher dois caminhos. Ou pegar ali um petisco somente para aproveitar melhor o sabor do vinho, já que são vinhos bem distintos, né? Como o varietal Taná, como o varietal Marcelin. Ou pegue pratos que você geralmente tem dificuldade de harmonizar porque os vinhos são mais leves disponíveis, né? Pratos com mais gordura, pratos com mais condimentos, pratos com mais corpo, tá? E aí você pode usar e abusar desses vinhos. Entre Olha. os pratos bem conhecidos, por exemplo, Beto, é muito difícil harmonizar rabada, que é muito suculenta e bem Sim. gordurosa. Sim. Esse taná que você tem em mãos aí vai muito bem. E aí uma ampla variedade de carnes, pode ser cordeiro, bombom de filé mignon e etc., que vão bem com todos eles. É que eu gosto de ousar com esses pratos com pratos que são mais gordurosos e mais condimentados. Aí pode ir muito bem com esses vinhos, tá? Né? E Pergunta da uva Marcelin. a uva Marcelin é um cruzamento de laboratório, né? Sim, de Petit Verdot com... Não. É Cabernet Sauvignon com Grenache, né? A Marcelin. Petit Verdot. Não. Marcelin, Cabernet Sauvignon e Grenache. Isso. E a Arinanoa é Petit Verdot e Merlot. É. São cruzamentos que eu acabei decorando dessa forma. E a Marcelin, sim, ele é a soma de Cabernet Sauvignon e Grenache. A Cabernet já é uma uva intensa e a Grenache também, né? Bem na região do Languedoc e Roussillon. Pessoal, o que é esse cruzamento? Quando nós falamos Cabernet Sauvignon, ele é a soma de Cabernet Franc com Sauvignon Blanc, que gerou uma uva que efetivamente tem outras uvas semelhantes, tá? É assim que é a Marcelin. Então, essa soma gerou uma videira, e essa videira tem uma identidade, e essa identidade foi multiplicada, tá? Assim é o Marcelin. Isso mesmo, Cabernet Sauvignon e Grenache. Obrigado, Silvio. Acabou ajudando a gente aqui na nossa cola. E agora o Identidade Gran Corte. Que esse é um gran reserva, né? Esse é para surpreender qualquer confraria. A identidade é mesmo pela busca da identidade da região. Ele é a soma de Cabernet... ele é a soma de Arinanoa, Marcelin e Merlot. Duas uvas escuras intensas que fazem vinhos bem rústicos, tá? Somada a Merlot, que vai até trazer um pouco mais de suavidade, deixar o vinho um pouco mais elegante. E este vinho passa 12 meses em barrica de carvalho. Esse é um vinho para surpreender qualquer confraria. Pode 2013, presentear. né? Sim, essa identidade é para não errar. Sim, né? Daniel, quero um presente que eu não posso errar. Pode pegar o grande identidade. Safra 2013. Olha. Nós provamos esse vinho, é demais. Muito elegante, muito. Sim, sério. Muito bom mesmo. Serra do Sudeste, né? Serra do Sudeste. O Raiz Gran Corte é o Gran Reserva da campanha. E esse aqui é o Gran Reserva da Serra do Sudeste. Eles são ícones
eles são ícones e são equivalentes. Qual é a diferença deles? As regiões que são produzidas, porque o Gran Raízes, ele gera vinhos que são ainda mais intensos naquela região, né? Ele é Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat, tá? E é o ícone da região. Certo. O Gran Identidade, ele vem da Serra do Sudeste, é uma região, então, que tem altitude, mas nessa região, turma, exatamente, a Valduga está cultivando uvas que tem bastante corpo e bastante estrutura, tá? Que é a Arinanoa e a Marcelin. Também ele é somado com o Merlot. Então são dois ícones de corpo e estrutura de regiões diferentes. Uma tem um pouco mais de incidência da altitude, mas as uvas são diferentes também. Raízes: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat, 12 meses em madeira. Identidade: Arinanoa, Marcelin e Merlot, 12 meses em madeira. Agora Qual vamos dos falar dois de... escolher? Oi? Qual dos dois escolher? Os dois. É, Porque os dois são muito semelhantes e muito bons. agora, falar de dois vinhos. Uau! O Vila Lobos. Vila Sim, Lobos, que eu ganhei uma dedicatória aqui do Eduardo Valduga. exatamente. Vinhaço, né? Esse rótulo é fantástico, né? E ainda mais com a dedicatória do próprio Eduardo Valduga. Beto, esse é um vinho que vem do Vale dos Vinhedos. Ele também é um Gran Reserva, tá? De Cabernet Sauvignon. A diferença entre eles, ó, quem está assistindo a live observou que a todo momento eu estou repetindo aqui. Força, estrutura, força, corpo, aveludado, etc. O Vila Lobos eu vou definir como elegante. Os outros vinhos, né, o Gran Identidade e o Gran Raiz, é para parecer vinho sul-americano mesmo. Forte, corpo, estrutura, do jeito que vocês gostam, vinho mais escuro, ok. O Vila Lobos ele é um vinho absolutamente elegante, é um vinho que nós comparamos com os grandes vinhos de Bordeaux, a região de vinhos mais elegantes, né, da Cabernet Sauvignon. Ele também passa 12 meses em madeira, mas principalmente, turma, ele é um pouco mais leve, ele é um pouco mais aveludado, tá? Os outros têm mais estrutura, não significam que sejam melhores. Significam que a identidade de produção deles é de mais corpo. Esse é para ser bem mais aveludado, elegante. Esse eu fiz algumas lives já repetidas vezes e alguém me fez a pergunta se era o meu preferido na empresa. É sim, um dos meus favoritos e entre os reservas é o que eu estou sempre por perto. Teve uma pergunta que achei até bem interessante. Todos os vinhos das regiões são vinificados em Bento Gonçalves ou cada região é vinificado numa... Sabe que isso é interessante, né? A Valduga já estudou a possibilidade de fazer salas de vinificação em cada uma das regiões, né? Só que toda a nossa equipe de enólogos, a nossa identidade, né? A nossa sede, ela é completa para isso, né? O que tornaria a outra sede, por exemplo, distante. Esse ainda é um estudo, isso não foi definido na empresa, mas até o momento, sim, todas as uvas vêm para o Vale dos Vinhedos, né? É lógico que elas vêm de madrugada, com controle melhor de temperatura, né? Mas sim, existe esse deslocamento das regiões viníferas para tudo ser vinificado na nossa sede. Interessante falar desse vinho. Eu perguntei para o Eduardo Valduga e para você como vocês conseguiram fazer um vinho excelente, Cabernet Sauvignon, no Vale dos Vinhedos, que a gente sabe que é muito difícil, né? Por causa do tempo de maturação. Uhum. E ele me explicou que... eu vou deixar você explicar. Sim, esse vinho tem alguns segredos, né? E é lógico que, poxa, já que você tem a garrafa assinada pelo Eduardo Valduga, né? Quem sou? Exatamente. O que faz esse Cabernet ser tão elegante, já que a Serra Gaúcha não tem tantos Cabernets elegantes disponíveis quanto esse. Esse vinho é feito justamente nas nossas fazendas no topo das montanhas, né? Para que eles tenham o maior número de horas sol no vinhedo, Olha, tanto pela tarde quanto pela manhã. E essa colheita aqui com maior exposição de sol faz então, aliás, essa produção com maior exposição ao sol faz uma uva mais intensa no Vale dos Vinhedos, né? E aí, claro, uma uva melhor
faz com que eu tenha uma colheita ainda melhor e um vinho de uma categoria reserva que pode ser trabalhado para ser mais elegante, como o Villa Lobos. Então, o Villa Lobos ele é uma soma de pequenos detalhes, né? Que legal. E agora, o grande ícone, né? O super vinho. Conseguimos algumas garrafas só. Muito difícil. Uau! História. Que É, vinhaço. esse é o principal. Esse sempre teve evidência como o principal vinho da empresa, né? Por ser de Merlot e por ser do Vale dos Vinhedos. Pessoal, vocês estão assistindo a live e perceberam que nós falamos de vários vinhos que estão em evidência, né? Mas talvez por ser Merlot no Vale dos Vinhedos, esse tenha uma representatividade mais significativa, né? O História, ele só sai nas safras ícones, é importante salientar isso. Então, não são todos os anos que existem os vinhos da História. Ah, ele é um dos produtos mais sofisticados que nós temos, né? Para ser um dos nossos ícones. Nós temos tantos outros. E aí, claro, a crítica, os jornalistas acabam indicando este produto pela responsabilidade da Merlot no Vale dos Vinhedos como o melhor. E sim, eu aceito, né, a crítica e os jornalistas que, de fato, fazer o Merlot, que é a principal uva do Brasil, no Vale dos Vinhedos, esse é um varietal, então sim, ele está entre os melhores. Eu acabo não destacando como o melhor, porque são tantas opções, né? E aí, por exemplo, eu escolho História e não escolho Villa Lobos. Eu escolho Villa Lobos e não escolho Gran Raízes. Então, Uhum. acho que para cada momento tem um vinho mais especial, mas em evidência sempre estará o vinho História. 20 meses de barricas de Barrica. carvalho. Cara, Sim. vinhaço É, mesmo. essa etiqueta vermelha, Beto, estão aí as datas mais importantes para safra, para essa safra, né? A Uhum. colheita, a fermentação, a poda. Então tem uma sequência de datas que são importantes aí, contando justamente a história do vinho, tá? Nossa, Ele é um produto, ele é um ícone. demais. É, Então, esse é um... pessoal, como é um vinho história? Ele é bem elegante por ser de Merlot, tá? Bem intenso. Características como baunilha, café, ficam em evidência. A presença gustativa dele é maior do que a dos outros vinhos, tá? Então ele é sensacional. Roda Vieira, comenta sobre o Luiz Valduga. Eu sabia que alguém ia perguntar sobre isso, porque nós falamos de vários ícones, né? Sim, E o sim. Luiz Valduga é um dos ícones da empresa, nasceu para homenagear o patriarca da empresa, né, o Luiz Valduga. E hoje mesmo eu respondi um jornalista e foi difícil, porque ele me perguntava a safra. E eu dizia, eu não sei a safra. Ele me perguntava, ok, quais são as uvas? Eu dizia, me desculpa, eu acredito que sejam as melhores uvas da empresa somadas, mas quais e em que corte eu não sei. E ficou uma sensação vaga de que eu não conhecia tão bem o vinho, né? E aí eu mostrei para ele a ficha técnica. A ficha técnica tem várias incógnitas. Olha, Uva, passagem em madeira, solo brasileiro. Olha o tamanho do Brasil. só o Então, de enólogo, fato, chefe, é falou. verdade. Só o enólogo sabe, e, aliás, é um conjunto de enólogos que inclui a família. Então, nós não sabemos a fórmula. Como é o Luiz Valduga? As principais uvas da empresa, as principais safras da empresa, num corte que é uma incógnita, é um segredo que a empresa mantém, mas o que nós garantimos que é o principal vinho que nós produzimos, o principal tinto, com bastante corpo, estrutura, é um vinho absolutamente surpreendente. Então, quem tem acesso ao Luiz, pode, por favor, comprá-lo. É o nosso principal, é o ícone dos ícones, né? Claro, para homenagear nosso patriarca. É, agora, acho que vamos falar do vinho que a gente está tomando. Vamos sim. Uma uva muito diferente, Uhum. que quando eu ouvi falar, falei, que nome! E muito encorpada, bem interessante mesmo. Arina Noa, Aqui. Deixa eu ver se a muito minha interessante. câmera pega. Pessoal, essa é a Identidade Arinanoa. Deixa eu ver se consigo fazer um teatro aqui, perfeito. Essa é a Identidade Arinanoa. Ele é um vinho da Serra do Sudeste, passa 8 meses em madeira.
É um vinho mais encorpado, intenso, sabe que com bastante estrutura, uma tanicidade bem presente, e vocês podem usar para pratos que sejam também mais saborosos, com mais gordura ou mais tempero, tá bom? Quem quer surpreender é uma uva absolutamente diferente. Tanto o Marcelin, que poderia ser a escolha da noite, quanto o Arinanoa. É muito comum que vocês tenham Cabernet Sauvignon e Merlot em mais opções disponíveis, mas Arinanoa e Marcelin são mais difíceis de encontrar em alto padrão de qualidade. Sim. Então Por aproveite. cruzamento também, né? Petit Verdot e Merlot. Merlot, perfeito. É um para cada lado. Também um preço excelente, que está na nossa loja virtual, R$90. Uhum. É um vinho Também muito R$90. interessante. Todos os Gran Reservas estão abaixo de R$100. Não, os Perfeito, tá reservas. com preço. Esse é o Os reserva. reservas. Esse é o reserva. É, Reserva. perfeito. Encruzilhada do Sul. Sim. Muito bom. Pessoal, quem quer um grande ícone de Encruzilhada do Sul, aproveite, use e abuse do Arinalô e do Marcelin, tá? Pode aproveitar. São vinhos surpreendentes. Para alta gastronomia, pode usar e abusar desses pratos que são mais fortes, mais encorpados, tá? Mais gordurosos. Uma Como esse estrutura bem interessante. bastante estrutura, corpo e intensidade. Então pode aproveitar esses ícones. A linha Terroir por completa é muito boa. Esses Sim. são destaques por serem de uvas diferentes, né? Sim. Excelente. Corpo, assim, do vinho. Tem bastante couro, defumado, bem intenso, né? Pessoal, fica em evidência no nariz a passagem em madeira, tá? Então, para quem gosta desses vinhos mais sofisticados, o Arinalô é uma excelente dica. Muito bom. Conhecer uma uva diferente, uma casta diferente. E vamos falar agora do turismo. Eu acho muito legal, muito importante as pessoas conhecerem, que é o Bento Gonçalves, o Vale dos Vinhedos. Pessoal, vale as dicas, vale a visita. Quando nós falamos de excelentes produtores, muitos estão em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. Na Casa Valduga, você pode se hospedar, né? Nós temos 5 pousadas e 3 restaurantes para vocês ficarem na nossa sede. A sede tem algumas atrações, tá? Vocês podem fazer curso, visitar as nossas lojas, passar uma tarde provando vinhos e conhecendo um produtor de vinhos de altíssimo padrão. Eu vou responder uma pergunta que entrou. Os vinhos da linha Reserva passam 8 meses em madeira, tá? E da linha Gran Reserva, geralmente 12 meses. A exceção é o História, que fica mais tempo em madeira ainda. A nossa sede fica em Bento Gonçalves, então, para quem está, por exemplo, em São Paulo, pega um voo até Porto Alegre, dali pega um transfer. A região é muito bonita para vocês visitarem, está próximo a Canela, próximo a Gramado, mas para quem gosta de vinho mesmo, dá para se hospedar na Casa Valduga, conhecer o Vale dos Vinhedos e aproveitar bastante os vinhos, tá bem? Olha aqui. Eu não sabia que dava para se hospedar lá. Que legal. Dá para se hospedar. Nós somos muito procurados por casais, aniversário de casamento, ou o próprio casamento e etc. Famílias que querem se descontrair, por conta também da enogastronomia, né? Você tem os restaurantes, uma ampla variedade de vinhos, então vale muito a pena. 2 épocas, Beto, são mais procuradas, 2 períodos. O Certo. verão, porque é justamente o período da colheita, em que o Vale dos Vinhedos tem um clima mais festivo por conta da colheita, e o inverno, porque as temperaturas são mais baixas e as pessoas tomam mais vinhos, próximos à lareira, é um ambiente de luxo. Sim. Não, E conhecer lá onde é feito os vinhos, deve ter uma Sem dúvida. explicação, tudo. Até porque os enólogos acompanham os nossos turistas, né, os nossos convidados, e aí tem toda uma explicação, você acaba fazendo os cursos, as atividades todas, é bem importante. Que legal. Então, vale muito a visita. Sim. E
É um Sabe, turismo que... Beto, nós estamos agora, nesse instante, isso está acontecendo por esses dias, testando os nossos primeiros voos de balão, porque quem visitar a Casa Valduga, né, nós já temos o balão, etc. Quem vai fazer os voos, inclusive, é o Eduardo Valduga. E aí sim, quem vai se hospedar na Casa Valduga, por exemplo, pode ali organizar e agendar suas viagens de balão. Não estão disponíveis ainda, né? Mas no futuro, num futuro breve, sim, vocês podem se hospedar na Casa Valduga e fazer uma viagem de balão pelo Vale dos Vinhedos, Olha, observando os vinhedos e a paisagem, que é muito bonito. caramba, que legal. Diferente. A gente adora ir para lá, é demais. E o Vale dos Vinhedos é uma vinícola atrás da outra, muito próximas, assim. O passeio Uhum. é demais. A estrutura, Ah, né? Tem muita estrutura, né? vale a pena. Sabe o que eu acho interessante? As pessoas sempre falam em Europa, Chile e Argentina, que, claro, tem vinícolas incríveis e são referências, né? Mas o Vale dos Vinhedos do Brasil tem vinícolas que são incríveis, com vinhos fabulosos, é possível se hospedar. A região toda ela é favorável ao turismo, então está próxima a Canela, a Gramado, vale a pena conhecer. Vai para conhecer o nosso país, ver quanto tem coisas interessantíssimas no sul. Para quem gosta de vinho, então fica o convite da Casa Valduga, né? Nós temos, como eu falei, 5 pousadas, dá para se hospedar na Valduga e 3 restaurantes, né? 5 Ah, pousadas na Valduga? exatamente, na nossa sede. Olha. Então dá para se hospedar na Casa Valduga, dá para conhecer o Vale dos Vinhedos, dá para fazer os cursos, dá para os restaurantes, enfim, são muito, salvo engano, nós saímos um livro chamado Mil Lugares para se Conhecer Antes de Morrer, a nossa sede, né? Olha, Exatamente. E por ano, é claro que esse ano foi afetado pela pandemia, mas cerca de 140 mil, 150 mil pessoas visitam a nossa empresa por ano. É cara, um público bem representativo. não, muito legal. Muito obrigado pela live ter falado de todos os vinhos. Olha, caramba. Agora eu vou provocar vocês, que está encerrando a live, daqui a pouco eu vou ler um pouquinho. Tem brand, Um brandy. acaba encerrando as Caramba. lives assim. Porque a Valduga tem, além dos vinhos, espumantes, tem brand, tem o vinho licoroso, tem o turismo, tem os restaurantes, tem uma empresa de alimentos que é a Casa Madeira, então é um grupo bem interessante para vocês conhecerem. Agora, fazer um brand final, que a Silvia. Oi, Silvia, Atrás das. estava nos bastidores nos ajudando. Obrigada, Muito Daniel. obrigado. Obrigada pelo prestígio Muito aí de obrigado a estar com a todos gente. por terem Obrigado, Silvia. participado e vamos só aumentar o número de vinhos da Casa Valduga. E tem muito rótulo, não dá para a gente pegar tudo, mas Sim, acho que a gente pegou um grande número de rótulos. Os que a gente viu assim, tentando pegar os que a gente achava bem interessantes, e a tendência é nós aumentarmos o número de rótulos e excelente. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Beto, espero que você tenha gostado da noite, como eu gostei. Deixar um abraço para todos os convidados que acompanharam e parabéns pelo trabalho, não só pela disponibilidade dos vinhos da Casa Valduga, mas por ser aí um curador, um conhecedor do vinho brasileiro, né? Quem gosta de vinho brasileiro tem que conhecer o seu trabalho, porque de fato você tem muitos vinhos interessantes aí para a gente conhecer. Sim. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela Muito noite. Espero que obrigado. você. Obrigado. Saúde. Tchau, Beto. Boa Tchau, noite, tchau. saúde. Tchau, Silvia. Obrigado. Valeu. Tchau, saúde. Saúde. Viva.